Em Isaías, capítulo 38, louvado seja o nome do eterno Deus, aleluia, Jesus, glórias a Ti, Senhor. Profeta Isaías, capítulo 38, aleluia, Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Cheguei aqui na hora de umas 4h20, 4h40, veio o hino, saiu o hino, tocou que é uma beleza. Mas o inimigo é complicado. Aleluia. A palavra do Senhor que diz em Isaías capítulo 38. Todos acharam, irmãos? Amém. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse assim: diz o Senhor, põe em ordem tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou-se Ezequias o rosto para a parede, orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi seu pai, ouvi a oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois aos teus dias 15 anos. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus, louvando o nome do Senhor que é eterno. A palavra do Senhor que veio ao profeta, e é uma palavra triste, uma palavra dura, uma mensagem do Eterno a um homem a qual foi um dos ótimos reis que teve em Judá. Ezequias foi um homem a qual levou o povo a adorar a Deus. A palavra do Senhor diz que Ezequias, ele quebrou os altares que havia em Jerusalém e ele trouxe a verdadeira adoração ao povo de Israel. Naquele período era um período de apostasia, era um período ao qual o povo havia se afastado da presença de Deus. A casa do pai de Ezequias, e Ezequias se tornou sucessor do trono, e a palavra do Senhor diz que o exército da Síria, por muitas vezes, irmãos, afligia o povo naquele período. Era um período difícil. E Ezequias, ele estava vivendo um momento, irmãos, de perseguição, e logo após a perseguição, no capítulo 36, o rei Senaqueribe, ele envia arautos para confrontar o povo de Deus. E a palavra de Deus no capítulo 36, no versículo 12, irmãos, é tão interessante que o arauto, ele confronta o povo do Senhor. Ele confronta o próprio Deus. Ele confronta o povo e diz ao povo: olha, vocês ficarão aí dentro das muralhas e vocês se alimentarão dos seus excrementos e beberão das suas urinas. E o Deus de Israel não poderá ajudar a vocês. Ele confrontou o Deus eterno. Ele confrontou não somente o rei, mas como também o próprio Deus, irmãos. E a palavra do Senhor diz que Ezequias era um homem que era voltado a adorar a Deus, mas era um homem que estava com uma úlcera, irmãos. A palavra do Senhor não vai falar onde é que estava essa úlcera, mas essa úlcera era algo para a morte. E é uma palavra, irmãos, que vai tratar de algo que muitos de nós temos medo, que é a tal da morte, que leva subitamente, muitas vezes, pessoa que nós amamos, conhecidos de infância. Ela, quando chega, ela não tem classe social, não tem idade, não tem menino, menina. Quando ela chega às portas, muitas vezes, subitamente, não temos tempo nem de dar tchau para quem amamos, na verdade. Mas a palavra do Senhor diz que quando o profeta chega até Ezequias e diz para ele que ele morreria dessa enfermidade que levaria à morte, Ezequias foi um homem que buscou a presença de Deus. Ezequias foi um homem que se manteve firme na presença de Deus.
E é um papel que nós devemos designar todos os dias para a nossa vida, irmãos. Nos mantemos firmes na presença do Senhor. Hoje de manhã nós tivemos uma aula aqui na Escola Bíblica, foi uma aula excepcional, irmãos. Participativa, nós falamos sobre a ressurreição de Cristo. E é algo interessante, porque se a ressurreição não houvesse a ressurreição, eu hoje não estaria falando da palavra do Senhor. Eu não estaria pregando o Evangelho do Senhor. Mas a palavra do Senhor veio ao profeta Isaías no momento a qual ele teve que ser o arauto de uma má notícia. Ele teve que falar ao rei de Israel que o rei certamente morreria de uma úlcera, a qual ele deveria arrumar a sua casa. E é interessante que quando ele chega naquele lugar, a palavra aqui, irmãos, ela é bem sucinta mesmo. O profeta chega até o diante do rei, não te dá margem aqui para mim falar, olha, eles se assentaram, conversaram bastante, antes do rei receber a notícia. Foi uma notícia precisa e bem rápida. Foi uma notícia a qual o profeta teve que entregar e acreditar que aquela mensagem que ele estava entregando ao rei de Israel era uma mensagem a qual traria uma tristeza para dentro da casa do rei. E a palavra do Senhor vai falar que esse rei ele não tinha filhos. Ainda não tinha filhos. Mas ele questiona aqui, irmãos. Ele diz assim no versículo 3: lembra-te, Senhor, eu peço. Lembrar do quê? Por que Deus tinha que lembrar de algo na vida do rei? O que era que Deus tinha que lembrar? Ele andou de retidão, seu coração voltado a Deus. Ele andou buscando a presença de Deus. E é interessante, irmãos, que Ezequias, quando ele recebe uma carta do rei da Síria, sabe o que ele faz com essa carta, irmão? Era um homem crente, era um homem que buscava a presença de Deus. Ele vai até o templo, leva essa carta e lê essa carta diante de Deus, irmãos. Ele lê essa carta diante de Deus, mostrando para Deus que ele estava sendo afrontado, mas Deus também estava sendo afrontado. E ele faz uma oração naquele tempo, naquele período, ele faz uma oração e Deus atende a oração do rei Ezequias. O que nós temos de exemplo nessa mensagem? Nós devemos nos lembrar que muitas vezes a doença, o problema, as dificuldades, irmão, não pode abalar as nossas estruturas, irmãos. A palavra do Senhor nos garante que ainda que estiver morto, viverá. Em João capítulo 11, João capítulo 11, se eu não me engano, versículo 25 vai falar isso. Que ainda que esteja morto, viverá. Se tu crer, viverá. E Ezequias, ele tinha algo na presença de Deus, era um homem que buscava a presença de Deus. Irmãos, em meio à circunstância que nós estamos vivendo hoje, essa palavra, se nós olharmos para ela, tem tudo a ver com o contexto que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo sobre uma ameaça de pandemia novamente. Nós estamos vivendo numa situação a qual algumas pessoas têm medo de estar do lado de uma pessoa que ama muitas vezes, um parente, um primo, um tio, um vizinho, um amigo de escola. Quantas pessoas hoje não querem se aproximar porque tem medo de pegar a doença, contrair a doença e essa doença trazer a morte para dentro da sua casa. E Ezequias, ele olha para aquela situação, um homem já com uma certa idade, sem família, só sua esposa, sem filho, levando o povo a adorar a Deus, fazendo com que o povo voltasse a buscar a presença de Deus. Ezequias recebe aquela notícia por causa daquela úlcera que ele havia desenvolvido em seu corpo. E o homem de Deus chora. Quantas vezes nós choramos? Quantas vezes nós nos colocamos, nos prostramos diante do Eterno e choramos, apresentamos as nossas causas? Eu muitas vezes, irmãos, eu choro mais aqui na igreja do que em casa. Eu gosto muito mais de orar aqui na igreja do que na minha casa. Eu oro na minha casa, mas eu gosto de vir na igreja, eu gosto de orar aqui na igreja. Eu gosto de vir aqui, irmãos, porque muitas vezes eu tenho mais tranquilidade para me orar aqui, naquela salinha embaixo, ou naquele cantinho ali, do que em casa. Eu oro na minha casa, mas eu gosto de estar na igreja para orar.
esse homem, ele automaticamente, irmãos, ele está num ambiente onde ele teve a possibilidade de fazer uma autoanálise da sua vida, de tudo aquilo que ele estava vivendo, e ele, sem qualquer reserva, sem qualquer vergonha, qualquer condição que fizesse com que ele não chorasse na presença do profeta, ele virou o seu rosto para a parede e chorou, irmãos. Ele virou o seu rosto para a parede, ainda mesmo na presença do profeta, ele chorou. Quantas vezes nós estamos na igreja, a palavra fala aos nossos corações, nós ouvimos hinos maravilhosos, nós sentimos a presença de Deus, mas muitas vezes, por causa da dureza, não conseguimos quebrantar o coração. E esse homem, presbítero Sandoval, ele chorou na presença de Deus. Ele teve a graça de lembrar das coisas que Deus proporcionou na vida dele, e ele falar: Senhor, lembra-te de mim. E andei reto com integridade diante da tua presença. Irmãos, isso aqui é para quem é crente, na verdade, viu, presbítero Sandoval? Tem que ser crente, irmãos, para você olhar para o seu íntimo e ver que você é um rei, que você é um homem que conduz uma nação, mas você é um enfermo, você está doente, você está esperando de Deus a cura, você está esperando de Deus para que Deus venha sobre a sua vida, e você não se lembra do que você fez, das coisas que aconteceu, mas você se coloca na posição de se humilhar diante de Deus. Independente do que você fez na casa do Senhor, você se humilha porque você sabe que Deus é o dono da vida. É uma cura sobrenatural a cura de Ezequias. Não é uma cura normal, irmãos. É uma cura através da palavra, através da autoridade da boca do profeta, segundo a vontade do eterno Deus, irmãos. É algo para nós glorificarmos e saber que o Deus a qual nós servimos é um Deus que ressuscita sonho, é um Deus que traz à memória aquilo que nos dá esperança. No momento de causa, onde muitas pessoas estão desesperançosas com o Evangelho, estão desesperançosas com o país, estão desesperançosas com uma série de coisas, Deus tem que ser o norte da nossa vida, irmão. O próprio Deus é o norte da nossa vida. A palavra do Senhor pode falar assim, que uma mãe pode esquecer de um filho, mas Deus nunca se esquece de nós. Deus nunca vai se esquecer de nós, irmão. Nunca vai se esquecer de nós. E é tão difícil nós lidarmos com a doença, é tão difícil nós lidarmos com a enfermidade, é tão difícil nós lidarmos com situações que muitas vezes nos sobrevêm, irmãos, que nos deixam impotentes, porque nós não conseguimos resolver, porque nós não conseguimos dar situação, dar uma situação para que nós possamos resolver os nossos problemas. Muitas vezes a gente não consegue fazer nada, não conseguimos nem orar porque nós somos egoístas. A nossa carne não quer que nós buscamos a Deus muitas vezes, que nós contamos a Deus os nossos problemas, irmãos. Muitas vezes nós estamos com as nossas enfermidades, com as nossas dificuldades, e nós não temos o poder de liberar uma palavra de ânimo, muitas vezes, para o irmão. Olhamos muitas vezes para as pessoas, irmãos, como nós olhamos como uma flor, igual aquela ali, ó, sem qualquer esperança de vida, as suas pétalas não vão cair, ela não vai murchar, ela não vai morrer. Muitas vezes a gente olha para o irmão superficialmente, igual nós olhamos para aquela planta. Não temos amor, irmãos, não temos sentimento de piedade, de compaixão. Imagine você ser um profeta de Deus, você ter que dar uma notícia para uma pessoa, segundo a Bíblia diz alguns historiadores, que Isaías e o rei Ezequias, existia um grau de parentesco entre eles. Existia. Você chegar na casa do seu parente, você tem que falar para ele: olha, Deus, eu estava orando e Deus me falou que nessa oração que você vai morrer. Você vai passar alguma situação e você vai morrer. Imagine você falar isso, irmãos. Hoje nós estávamos falando sobre a morte, o sono daqueles que dormem em Cristo Jesus, irmãos. Uma forma, como
como é que chama mesmo? Eufemismo, né? É uma forma bem sutil para falar da morte. E aqui o profeta foi bem sucinto, irmãos. O profeta foi bem preciso. Arruma a tua casa que você vai morrer. O arrumar a casa é você pôr em ordem a sua vida. Será que a vida de Ezequias estava bagunçada? Será que a vida de Ezequias estava fora do altar? Não. Sabe o que estava acontecendo naquele período? Ele estava levando o povo a adorar a Deus, irmãos. Aquele homem estava levando aquele povo que viveu um período de apostasia a voltar a adorar a Deus, buscar a presença de Deus, buscar o eterno. Porque, irmã Solange, só Deus pode fazer algo para a sua vida. O máximo que eu posso fazer é eu interceder. E quando ele fala para o profeta, olha, o profeta diz para ele assim, ó, arruma a tua casa, porque tu morrerás, não viverás. Imagina um homem que era rei de Israel, sem qualquer expectativa de ter uma família, irmãos. Ele olha para aquela situação, ele chora. Quantos homens de Deus foram afligidos por situações, irmãos? Quantos homens de Deus foram afligidos por situações? A palavra do Senhor vai falar que Neemias, ele estava servindo o rei. E lá, quando ele recebe a mensagem dos irmãos que ficaram em Jerusalém, que ele entende que as portas de Jerusalém estavam queimadas, que os seus muros haviam sido derribados. Sabe o que ele faz, irmãos? Ele literalmente, ele sempre chora. Ele chora na presença de Deus, porque ele sabe a quem ele serve. Ele sabia com quem ele estava lidando. Ele sabia quem era o Deus da vida dele, irmãos. E nós, muitas vezes, não sabemos a quem servimos, irmãos. Muitas vezes nós servimos a nós mesmos. Nós queremos servir a nós mesmos. Nós queremos dar um jeito na nossa vida. Nós queremos organizar a nossa vida em volta de nós mesmos. Não queremos organizar a nossa vida dentro da palavra do Senhor. Devemos orar e pedir para Deus, Deus, me ajude a organizar a minha vida diante da Tua presença. Me ajude a organizar a minha vida de oração, para que os meus, da minha casa, da minha família, sejam salvos, irmãos. Nós estamos falando de um homem que era filho de Davi, descendente de Davi. Estava passando por situação a qual ele estava sendo afligido por essa Senhor. Versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Disse, lembra-te, Senhor, peço, de que andei diante de ti, com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Irmãos, um homem que andou com fidelidade, um homem que buscou estar na presença de Deus, irmãos, buscou ter uma vida íntegra na presença de Deus. Irmãos, no dia de hoje é tão complicado servir a Deus, né, irmãos? É ou não é difícil servir a Deus? Ou não é? É difícil servir a Deus, irmãos? Será que é difícil servir a Deus ou hoje está fácil servir a Deus? Nós não temos perseguição, nós temos a Bíblia online, nós temos cultos, diversos tipos de culto. Às vezes você liga a televisão, está pregando o mesmo pregador na mesma palavra, você está ouvindo o mesmo hino, você só sintoniza o rádio, sai de uma rádio, vai para outra, tem o mesmo hino tocando. Você sai de um lugar, está sempre vendo alguém ministrando, falando do amor de Cristo. Não tem sido fácil servir a Deus por ele, São Paulo? Não tem sido grande a oportunidade de buscar a presença de Deus? Vocês têm pensado nisso, irmãos? Porque hoje nós estamos vivendo um momento na história do cristianismo no Brasil que algumas coisas têm acontecido e muitos crentes não têm percebido, presbítero Júlio. Com muita sutileza, existe um grupo que se chama minoria, que estão querendo subjugar os valores da maioria, daqueles que são conservadores, daqueles que zelam, que primam pela família. Existe um grupo que eles estão querendo fazer algo com a família a qualquer preço. A qualquer preço. Eles querem mudar o comportamento da igreja, eles querem mudar o comportamento da sociedade, eles querem mudar o comportamento legislativo, executivo. Eles querem mudar todo o comportamento, toda a visão,
estão querendo mudar, irmãos, é um grupo pequeno, e a igreja está inerte, a igreja está parada, a igreja não está preocupada. Sabe por quê? Porque não chegou aqui na porta da igreja. Não chegou aqui. O rei Ezequias, ele foi o rei de uma nação que estava posta, cara. Estava posta. Havia vários lugares de adoração a Baal, a deuses estranhos. E o rei Ezequias, ele voltou o seu coração para a presença de Deus, irmãos. Ele voltou a sua oração, a sua adoração para Deus. É momento de nós olharmos que nós estamos vivendo no país e esquecermos que nós somos tão diferentão, porque nós somos santos, e olhar para as causas humanitárias, irmãos. Porque existem pessoas que não têm informação, que estão sendo levadas a acreditar que o que eles têm para apresentar é bom, mas vai contra os nossos valores, vai contra aquilo que Deus designou para nós, irmãos. O rei Ezequias, ele deu essa situação dentro de Israel. Pessoas difíceis, pessoas que estavam querendo viver aleatoriamente, buscando outros deuses lá fora. Eu não posso estar aqui na igreja juntamente com os irmãos, orando a Deus e sair lá fora e ir para o candomblé. Eu não posso fazer isso, irmão. A palavra do Senhor fala que de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. E quando Ezequias fala assim, lembra que eu andei integramente com o Senhor, eu zelei da tua palavra, lembra-te disso, Senhor, porque eu, Senhor, me pus na presença do Senhor para adorar o teu santo nome, Senhor, para glorificar e levar esse povo a adorar o teu nome. Foi isso que Ezequias quis dizer diante do profeta de Deus, irmãos. Você sabe o que é você andar na linha, você olhar deixa eu pegar o fundamento. Ele diz, lembra, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade. Você sabe o que é ser feio? Você ter fidelidade, você ser fiel. Essa fidelidade, ela se aplica no casamento, ela se aplica no trabalho, ela se aplica na sua vida, em todas as áreas da sua vida: financeira, conjugal, sentimental, profissional, cristã, social. Fidelidade, ela cabe em todos os lugares aonde você estiver. Andar em fidelidade é você lembrar que você não pode usurpar nada de ninguém, você não pode fazer nada que diz contra a palavra do Senhor. Você se manter íntegro, para as pessoas te olharem e falar, eu quero ser tão somente como esse homem é, ser fiel. Aleluia. Foi isso que Ezequias quis dizer com essa palavra, irmãos. Ele guardou a palavra do Senhor em seu coração. Versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor. Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Deus é quem ouve a nossa oração. Você pode até escrever no papel aqui, ó. Então, a oportunidade, anota aí, colocar o nome da sua família inteira. O nome da sua família inteira, pedir para a igreja orar, é válido, irmãos. É válido você fazer isso. Comunicar o Senhor com as suas dificuldades. Mas o seu papel como servo do Senhor é interceder você primeiro pela sua família. É você orar pela sua família. É você entender que você precisa orar pela sua família. Você precisa se dispor a pagar um preço de oração, irmão, pela sua família. Eu oro pelos meus filhos, irmãos, todos os dias. Eu tenho 4 filhos. Eu oro por eles todos os dias, irmãos. Todos os dias. E não tem sido fácil para mim. Não tem sido fácil, Júnior. Esse homem aqui, ele não tinha família, ele não tinha filhos. Ele tinha família no sentido de ser casado com uma esposa, mas não tinha filhos. Ele vira para a parede e chora, eu vou morrer. Eu não tenho família, eu não tenho filho. Estou levando esse povo a adorar a Deus e se manter firme na presença de Deus. E apareceu essa úlcera, essa doença que veio sobre mim. E agora o profeta me diz que eu vou morrer, porque essa doença é para a morte. Imagine você receber uma notícia dessa, de que uma doença que você tem, ela vai consumir a sua carne, vai te levar. Mas todos aqueles que buscam a presença de Deus e oram, intercedem,
Deus, a sua oração não é vazia. A sua oração, ela tem poder. Aleluia. Ela tem poder. Todo pai ora pelo filho, toda mãe intercede pelo filho, todo tio ora pelo sobrinho, toda tia ora pelo sobrinho. E esse homem aqui, ele não tinha filhos. Estava à beira da morte. E é tão difícil, né, irmãos? Estava vendo um pastor falando esses dias, que aqueles pastores que é chamado na última hora, quando a pessoa já está quase para morrer. Chegou numa maca de UTI, irmã Neide, a pessoa tinha mais de 20 dias que estava na UTI, entubado na UTI, sem qualquer expectativa de vida. E aí, um dia, essa pessoa começou a ter uma convulsão, seguraram ele, uma lá ele conseguiu tirar o tubo, que estava na sua garganta, puxou aquele tubo, que machuca na garganta, né? Puxou e tal. Enfim, irmão, foi muito rápido. Ele sentou na cama num dia e ele falou para esse pastor. Eu vou chamar esse pastor. Esse pastor foi falar com ele. Qual que é o seu maior sonho hoje? Qual que é a sua maior expectativa? Sabe qual que é a maior expectativa? Eu sair daqui e ser para quem eu não pude ser, o que hoje eu tenho vontade de ser. Conselheiro, bom marido, bom profissional, liberar perdão para as pessoas que eu magoei. Eu queria ser, só tem um dia para me voltar atrás e rever todas as coisas que eu fiz. Eu não quero riqueza, não quero nada disso. Eu só quero voltar atrás e poder consertar tudo aquilo que eu fiz de mágoa para as pessoas. Eu não quero nada além disso. Só queria consertar com a minha esposa, com a minha família, no meu trabalho, as pessoas que eram subordinadas a mim, que muitas vezes eu humilhei as pessoas. Eu só queria ter essa oportunidade de poder voltar para trás. E muitas vezes, irmãos, nós deixamos passar batido. Muitas vezes nós olhamos para a circunstância, o que eu falo para ela? Vai elevando, irmãos. Vai levando aquilo no coração, irmão, aquela dureza no coração, aquela mágoa, aquele mau sentimento. Muitas pessoas, o ímpio não entende isso, irmão. Essa palavra é para crente, para quem serve a Deus. Essa palavra é para quem está na presença de Deus, porque o ímpio, ele vai te mandar para todos os lugares, irmãos. Mas ele está vivendo um período da ignorância, onde ele não conhece a Deus. Mas nós conhecemos e praticamos isso muitas vezes. Faltamos com respeito uns com os outros. Não somos verdadeiros uns com os outros. Quando você tem um relacionamento com o Eterno, verdadeiro, genuíno, você se submete às vontades do Eterno, por mais que você tenha razão na circunstância entre duas pessoas e houve uma desunião, irmãos, o seu papel como crente é voltar lá e pedir perdão para essa pessoa, falar com essa pessoa. É você restaurar o altar para essa pessoa. E esse homem aqui era um homem a qual ele estava batalhando, pelejando, seguindo a vontade do Eterno. Alguns dos seus antecessores não fizeram a mesma coisa. Foram maus diante de Deus, se afastaram de Deus, levantaram estátuas de Baal para ser adorados dentro do povo de Israel, irmãos. Mas esse homem ele tinha um compromisso com a palavra. Ele tinha um compromisso com o reino. Até onde vai o seu compromisso com o reino, com Deus? Até onde Deus é o soberano na sua vida? Até quando você não consegue mais? Como a mulher de fruto de sangue, que ela tinha muito dinheiro, gastou muito dinheiro com médicos, até o fim da sua fortuna, e ela se viu numa situação a qual ela já não tinha mais recurso. A palavra de Deus diz que ela não tinha mais recurso. Enquanto nós temos recurso, presbítero Júlio, nós usamos a nossa própria força sobrenatural. Nós usamos a nossa própria intelecto para tentar resolver a nossa situação. Dificilmente a gente vai, logo no começo, dobrar os nossos joelhos, virar o rosto para a parede e lembrar
que Deus é o soberano da nossa vida. Glória a Deus! É isso que nós devemos fazer. Esse homem aqui, ó, a palavra do Senhor vai falar em 2 Reis, capítulo 20, do versículo 11, do versículo 1 até o 11, mas no versículo 7, irmãos, a palavra do Senhor, a visão do texto aqui em 1 Reis, em Crônicas, bem diferente um pouco uma da outra, mas é o mesmo contexto, tem as mesmas narrativas, só que a palavra em 2 Crônica vai falar que quando o rei Ezequias chora, Deus faz com que o Isaías volte. Ele estava dentro do centro ainda, da extremidade lá. Ele não havia saído para fora do palácio ainda, não havia saído para fora do reino. Ele estava dentro dos limites ali ainda. Deus faz com que ele volte. E quando ele volta lá, irmãos, sabe o que acontece? Ele fala para ele assim: ó, Deus ouviu a tua oração e mandou eu vir até aqui. Pega pastas de figo e põe sobre a sua enfermidade. A palavra do Senhor vai falar que aquelas pastas de figo, alguns estudiosos dizem que havia algumas proteínas, algumas enzimas na pasta de figo que eram curativas. Eram curativas. E estou pondo a mão aqui, mas não é aqui não, tá? Era só para ilustrar. E essa pasta de figo, ela tinha um poder medicinal. Não que a pasta de figo foi o que trouxe a cura sobre ele, mas a intenção, todo o aspecto de ir, pegar aquela pasta, colocar sobre a ferida. É uma ordenança, Deus pediu para que fizesse isso. E ele fez, mesmo sabendo que Deus ouviu a sua oração. E é válido, muitas vezes, quando nós estamos com enfermidade, nós buscamos os médicos. Mas Ezequias era um homem obediente a Deus, irmãos. Vocês estão entendendo que Ezequias era um homem obediente a Deus? A obediência de Ezequias foi tão grande, maneiro, que Deus, pelo amor que ele teve ao povo dele e ao rei, ele matou 185.000 homens numa noite. 185.000 homens foram mortos por causa da oração de Ezequias. A oração de Ezequias não é diferente da sua. O propósito de Ezequias não é diferente do seu. A vida de Ezequias não é diferente da sua, da minha. Irmãos, nós temos um poder tão grande. Nós temos um poder tão grande. O general de batalha está conosco. Ele está conosco. Ele está conosco. O general de batalha está conosco. Ele está conosco. E muitas vezes não fazemos uso disso, irmão Solange. Não fazemos uso disso. Deus é tão misericordioso, tão bondoso, irmãos, que Ele cuida de nós. Ele cuida de nós, irmãos. Se eu não estou enganado, o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Timóteo tinha um problema gástrico lá, o seu aparelho digestivo. A ponto nós via algumas dificuldades para Timóteo. Paulo acrescenta para Timóteo um cálice de vinho. E eu já vi gente falar que pode beber vinho por causa disso aí, irmãos. As pessoas ficam procurando alguma coisa para defender o seu vício, né? Mas é algo paliativo, irmãos. Que aquilo não vai curar verdadeiramente. É algo que vai trazer só uma sensação leve no estômago. Mas aquele homem, irmãos, ele era obediente. Era um homem que estava firme na presença de Deus, irmãos. Era um homem que a situação não abalou a vida dele, a enfermidade. Sabe qual era o medo dele? De morrer, não ter, deixar ninguém como sucessor ao seu reino. Mas irmão, Manassés foi um homem que desagradou a Deus. Manassés desagradou a Deus. Ele é filho de Ezequias e ele levou o povo todo a não servir a Deus. Mas foi a vontade do Eterno. O homem de Deus orou, virou o rosto para a parede e orou. Esses dias eu estava lá no Jardim das Pedras, a Tati leu lá em 2 Reis, capítulo 14, eu acho, versículo 29, que Acabe se submete às vontades do Eterno, rasga a sua roupa, se veste com pano de saco, senta na cinza e clama ao Senhor. E Deus poupa Acabe. Por que Deus poupou Acabe? Porque ele havia tomado a vinha de Nabote. E a palavra do Senhor vai dizer que a sentença que estava sobre Acabe, Deus transferiu para a sua geração.
A geração de Acabe ia pagar o preço pela desobediência. Mas Deus vai fazer isso? É o tempo de Deus para aquele homem naquele momento. Deus não vai deixar de adorar, de buscar, de entender que aquele homem se humilhou verdadeiramente e se arrependeu, irmãos. Nós precisamos ter o coração voltado a Deus, ao arrependimento. Só que eu falo assim, o crente não tem mais arrependimento. Não tem mais a misericórdia, irmãos. Não tem mais a misericórdia de Deus, irmãos. Crentes que falam que conhecem a palavra, que lê a palavra, que revela a palavra, que estuda a palavra, que canta na palavra, mas não tem a misericórdia de Deus. Esse não é o evangelho que Deus proporcionou para nós, irmãos. Nós não devemos ser tolos. Não devemos ser tolos. Mas também não devemos ser duros com as pessoas. Tratar as pessoas como se fosse uma porta. Eu já vi pessoas aqui fazerem isso. Pessoas serem duras com as pessoas. E saber que foi dura e não voltou atrás. Para falar, olha, eu fui com o irmão. Eu pedi perdão, desculpa, irmão, o que eu fiz. Irmãos, nós somos servos de Deus, irmãos. Nós estamos querendo morar no céu. A nossa vontade é estar com Deus no eterno, lá no céu, irmãos. Mas nós precisamos vigiar aqui na terra. Precisamos vigiar, irmãos. Olha o que Deus faz, o certo, para quem busca, para quem ora, para quem se põe na presença do Senhor. Versículo 4 diante. Então veio a palavra do Senhor, Isaías diz assim: vai dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, ouvi as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Versículo 8: e eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol. Declina-te no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Deus fez com que ele voltasse. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós serve. Esse é o Deus que nós serve. Esse é o Deus que ele traz à existência aquilo que não existe por causa da tua vida, por causa da minha vida. Eu não tenho dúvida do que eu sou, do que eu estou fazendo na presença de Deus, do que tem reservado para mim. Eu não tenho dúvidas nenhuma. Paulo, quando estava próximo para ir já para Roma, Atos capítulo 20, versículo 25, eu sei que hoje estou livre do sangue de cada um de vocês. Paulo disse que ele já não tinha mais na mão dele o sangue de nenhum daqueles homens. O que está preparado para mim, cadeias e prisões, que o Espírito Santo proporciona na minha vida. Ele estava se entregando, ele estava dizendo: olha, irmãos, olha aqui, ó, a igreja de Atos. Aquela igreja que quando começa, cheia de poder, cheia de manifestação, cheia de autoridade. Ele está dizendo para os presbíteros, para aqueles homens da alta escala, até o menor: olha, hoje eu lavo minha mão no sangue de cada um de nós. Você sabe o que é isso, irmão? Você renunciar a tua vida em prol do Evangelho. E ele sabia o que estava sendo reservado para ele: prisões, cadeias. Paulo foi lançado do precipício. Paulo foi apedrejado, irmãos. Primeiramente ele jogava a pessoa do precipício, a pessoa caía, quebrava as pernas, ficava lá, não conseguia se levantar. Foi isso que aconteceu com Paulo por 2 vezes. Você sabe o que é você renunciar à sua vida? Mas por que eu vou renunciar à minha vida? Se eu tenho a minha família, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro, eu trabalhei 30 anos, eu consegui pegar meu fundo de garantia, quitei minha casa, eu comprei um carro, estou recebendo uma aposentadoria de 7 mil reais. Por que eu vou renunciar à minha vida agora por causa do Evangelho? Vida boa, vida tranquila, São Paulo. Vida suave. Descanso no meio. É isso que nós estamos querendo. A igreja do Brasil é isso que ela está sendo preparada. Está sendo preparada para não perder, para sempre ganhar, para sempre ter vantagem. A igreja do Brasil, se você confrontar o irmão pode processar. A igreja do Brasil,
Sandoval? É a igreja que o irmão tem que ter. Ele tem que ter. Se o camarada tem Corolla, não tem que ter Corolla também. O dele é 2021, o meu vai ser 2022. É 2023, o meu tem que ser 2024. Essa é a igreja que está sendo preparada. É essa situação que está sendo preparada aí. É isso que tem sido preparado para a futura geração. Sabe a igreja que vai chegar, os meus netos, os netos de cada um de vocês que está aqui, vai ser uma igreja que tudo vai valer a pena. Tudo vai valer dentro da igreja. Se não tiver uma atalaia, se não tiver alguém para conter essa ansiedade que o povo tem, o consumismo, vai ser isso que vai acontecer na igreja. Se nós não tivermos, não filtrar o que Deus tem para nós, é isso que vai acontecer com a igreja. A igreja na Europa não existe mais, irmãos. Aquela igreja Maneide, que enviava missionários que vinham para cá para morrer diante do padre Anchieta, ela não existe mais, Sandoval, lá na Europa. Sabe o que virou aquela igreja lá na Europa? No século XIV, no século XV? Hoje são boates, são danceterias, são estádios de futebol. Foi isso que aconteceu. Sabe por quê? Houve um grande avivamento lá. Mas sabe o que aconteceu? Eles não se mantiveram na presença de Deus. Existia um homem nos Estados Unidos onde ele pregava 24 horas. Morreu agora há pouco tempo, Billy Graham, pregador das nações, irmãos. Irmãos, o rei Ezequias era um homem semelhante a nós. Era um homem que tinha dificuldades. Manassés, seu filho, foi rei aos 12 anos de idade. Olha que interessante, preste bem atenção. Deus acrescenta a Ezequias 15 anos. Ele tem um filho que se torna rei aos 12 anos de idade. E Manassés não teve o mesmo coração voltado a Deus como seu pai. Mas aqui é a história de Manassés. Já não é mais a história de Ezequias. A história de Ezequias foi que ele foi um rei bom, um rei que levou o povo a adorar a Deus. Ele levou o povo a buscar a presença de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, a sua história, ela não vai se refletir na história do seu filho. Sabe por quê? Porque a sua história hoje é você que tem que viver, não o seu filho. O seu papel é de orar, de pedir para que Deus tenha misericórdia, que no período que o seu filho tiver a capacidade de assimilar que ele precisa estar na presença de Deus, por conta própria, ele possa entender e compreender que ele precisa do Eterno. Ele precisa de Deus. Ele precisa buscar a presença de Deus, de estar na vontade do Eterno. É isso que nós devemos fazer. Ezequias foi um homem que voltou o seu coração para Deus. Se você está afastado de Deus, se você que está nos visitando, está longe dos caminhos do Senhor, volte para os caminhos do Senhor. Volte, porque Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é o caminho, eu quero estar no caminho. Se Ele é verdade, eu preciso andar na verdade. Se Ele é a vida, eu preciso ter a vida que Ele tem para me dar. Não ache que as coisas do mundo são melhores que as coisas de Deus, que nunca serão. Nunca serão. Nunca se comparando com as coisas de Deus. Amém? Essa é a mensagem que eu tenho para os irmãos nessa noite. Gostaria que os irmãos ficassem de pé em nome do Senhor Jesus.